Retornando às origens. Foi aqui que tudo começou. Como é que você chegou aqui nessa garagem? Na verdade, eu não comecei aqui. Eu acho que, como muitos professores de luta, enfim, normalmente a gente começa treinando em algum lugar, sendo praticante, né? Então eu comecei praticando Muay Thai, depois boxe, e por uma oportunidade eu comecei a dar aula. Fiquei por 5 anos trabalhando em uma academia, onde com certeza foi a minha base, foi ali que eu aprendi a dar aula realmente, a conversar com as pessoas, a entender também um pouco sobre a academia em si, né? Não só dar a aula, mas questões de gestão, de pagar contas, o que normalmente os alunos não veem, né? Que é a parte empreendedorismo. Então, com certeza foi minha base, eu tenho uma gratidão enorme pelos meus antigos professores, pelo meu mestre, porque eu tenho total certeza de que se não fosse isso, eu não estaria onde eu estou hoje, né? Claro que hoje, com o que eu faço, também é muito mérito meu, né? Mas a base da onde eu vim mesmo foi ali. Então eu comecei como praticante, depois comecei a dar aulas, e tanto de Muay Thai quanto de boxe, porém sempre gostando um pouquinho mais de boxe. E a garagem já era assim quando você começou? Não, ela na verdade não era nada como ela é agora. Não tinha porta, é igual aquela música lá, não tinha teto, não tinha nada. Não tinha o forro, não tinha porta, não tinha essa porta daqui, não tinha janela. Aqui era um quartinho, a gente guardava as coisas da casa, assim, né? Máquina de cortar grama. E aí agora aqui é o banheiro, né? Onde a gente fez. E quando eu era, na verdade, essa garagem aqui, ela tem um grande valor sentimental para mim. Não só depois que eu comecei a dar aula, mas quando eu era pequeno eu brincava muito aqui, né? Lá onde é a churrasqueira era o meu alvo, né? Quando eu jogava bola, e aí eu jogava com sol, com chuva, e quando tinha chuva ficava embarrado, e eu chutava, embarrava, e a parede era branca, e tava cheio de marca de bola, inclusive, quando eu decidi que viria para cá, né? Então, inclusive lá onde era a churrasqueira era a minha marca, né? Eu fiz um painelzinho escrito José Lemos Personal Fight, para esconder, primeiro para ter minha marca, porque eu não tinha minha marca aqui, né? Em algum lugar, e que era justamente igual essa marca aqui, só que em vez de ser Dom Melo Box era José Lemos Personal Fight, né? Que também tem uma história essa marca aqui, que o dia que eu sentei para conversar com um grande amigo meu, que é quem me ajuda a fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Provavelmente ele vai postar, ele postou esse vídeo aqui no YouTube, é o William, e ele que fez essa logo. E aí eu fiz de uma forma muito simples também, numa lonazinha pequena, só do tamanho realmente para cobrir a churrasqueira. E ficou muito bom. Inclusive tá lá na academia, tá lá na minha sala, essa plaquinha. E foi assim que a gente começou. A garagem era dessa forma quando eu decidi que vinha pra cá. E aí eu conversei com a minha mãe, perguntei pra ela, né? Eu falei que eu tava a fim de abrir o meu negócio, mas eu não tinha dinheiro para alugar um espaço. Então o único espaço, né? A gente não tinha carro, o único espaço que sobrava era a garagem de casa, né? Então eu vi que era um local que caberia 2, 3 pessoas no máximo para atender, então dava de dar aulas personal. E assim foi, comecei dando aula de boxe e de Muay Thai, de forma personal. Mas que equipamento que tinha aqui que você usava nesse início? Então, aí a minha mãe, ela fez a reforma para mim, né? Ela colocou então a porta, né, porque necessitava, né? Deixou um pouco mais bonitinha a garagem, né? O forro, né? Foi ela que colocou, reformou ali o banheiro, ficou bem legal. Aqui o chão que era batido, assim, a gente fez deixou ele alinhado certinho.
E aí ela deu esse dinheiro para reforma e eu, né, tinha 3 mil reais guardado e comprei, então fui comprando aos poucos, né? Aos poucos não, comprei de uma vez só o tatame, né? Um saco de pancada, uma manopla, que inclusive a manopla e o saco de pancada, na verdade todas as coisas que eu comprei no início eu tenho até hoje, menos o tatame que eu doei, fiz uma doação. A manopla, um aparador de Muay Thai e um escudo de Muay Thai. Foi isso que eu comecei aqui, né? E um par de macarrão, que daí o macarrão era baratinho. Então esse foi meu investimento inicial aqui. Eu ganhei uma mesa de uma tia minha para botar o notebook para fazer os treinos, né? A mesinha aqui, que era a mesinha da água, né? Que a gente chama bombona de água, que inclusive é a mesma também lá da academia. Ela é uma máquina de costura da minha avó e tá lá até hoje. E tipo, a gente não tinha dinheiro, né? Não tinha tanto investimento para comprar exatamente um balcãozinho para deixar água. Então tudo foi muito simples, né? As coisas no início ficavam aqui no chão jogadas. Com o tempo eu fui reunindo um dinheiro e comecei, sempre fui investindo, né? Tanto na estrutura, né? Nas pinturas, quanto nos equipamentos, né? As pinturas aqui, primeiro de tudo, antes de abrir eu já tinha pintura, né? As bandeiras aqui, né? A bandeira do Brasil e da Tailândia, né? Porque referência ao Muay Thai, que eu dava aula antigamente. E o Everton, né? Que faz as minhas pinturas até hoje, ele disse que me daria uma frase também, de graça. E eu não estava sem ideia, não tinha pensado em colocar uma frase. E então surgiu ele pegou e falou, vê aí que eu faço. E aí eu fui no Google e, apesar de não frequentar muito, eu sou muito religioso e tenho muita fé. Então fui pesquisar algo relacionado e encontrei essa frase, que é: olhe para cima, que é de lá que vem a sua força. E essa frase está lá na academia também. Na verdade, todas as pinturas que tinha aqui eu levei para lá, sem nunca jamais esquecer de onde eu vim. E inclusive essa aqui, que foi a última, e também está lá na academia, né? E agora lá na academia eu acabei tirando as pinturas da bandeira da Tailândia, porque não estava fazendo mais sentido, porque eu sempre gostei mais de boxe realmente, mas sempre tive um carinho também pelo Muay Thai, né? Então acabei retirando e coloquei então a pintura, né, que também é relacionado a Deus, né, e ao homem, que é aquela pintura das mãos, né, onde é a mão de Deus segurando daí uma luvinha de boxe, né, e se encontrando, que é a pintura de Michelangelo, lá da Capela Sistina. E acima dessa pintura tem a frase, então, que é: olhe para cima, que é de lá que vem a sua força. Mantendo, então, o padrão, né, que a gente teve aqui. E assim a gente foi indo, foi evoluindo. Aqui eu comprei os equipamentos, as prateleiras para deixar os equipamentos, as luvas dos alunos, mantendo um padrão, porque, querendo ou não, trazer e levar a luva toda a aula é um trambolho, né? Você tem que trazer e às vezes vir com uma mochila só para isso. Então eu deixava essa opção dos alunos deixarem a luva aqui, e alguns até a bandagem deixavam e a gente lavava. Aqui a minha mãe lavava, e era um serviço de excelência, né? Na simplicidade que a gente tinha. A credibilidade da tua aula fez com que algumas pessoas deixassem a estrutura que elas tinham de treino para vir ter as tuas aulas, independente de onde fosse, né? Então, o que aconteceu? Começou eu vindo para cá com 6 alunos, que já eram meus alunos de personal na outra academia. E aí tá uma parte legal também, essa parte dos alunos, porque eu não convidei ninguém de lá. Inclusive, é uma história legal, que é a do Filipasso, né? Chamam ele carinhosamente assim, fui eu que dei o apelido para ele. E ele era o meu braço direito lá na outra academia, sabe? E eu não contei para ele que eu ia sair de lá antes da hora, né? Então, no último dia do ano, né? Eu não lembro que dia, mas era ali 20
e 2 de dezembro, que era a última aula do ano. No último treino, que era das 11h30, das 10h30 às 11h30 da noite, eu cheguei para ele e falei, cara, dia 2 de janeiro eu não vou estar mais aqui. Ele falou, como assim? Ele é todo metaleiro, todo hardcore, assim, brabão, né? Não sorri pra muita coisa e não demonstra muita emoção. Daí eu falei, cara, eu não vou dar mais aula aqui, vou te contar só porque você é meu amigo. Eu não tô te convidando porque eu não quero que você saia daqui e não convidei ninguém daqui. Convidei só quem já é meu aluno personal e personal só, porque eu não quero, eu não gostaria que fizessem isso comigo. Então acho que uma parte ética assim que eu tive e foi é essencial, eu acho, né, principalmente pro nosso ramo onde vai além de chefe e empregado, sabe? A gente cria um vínculo um pouco maior. Então não queria de forma alguma deixar os meus antigos professores de mal comigo. Então eu cheguei para ele e falei, cara, eu não vou vir mais. E ele chorou. Ele chorou igual um bebê, assim, tipo, eu não acredito e tal. Dei um abraço nele e falei, cara, não é o fim do mundo, eu tô vivo, né? E aí vim pra cá. Aí acabou depois de um tempo que ele acabou saindo de lá também, né? Não tava mais treinando lá, e aí eu encontrei ele na rua, e aí sim, eu convidei ele, falei pra ele, como é que tá o treino? Não tô mais treinando lá. Eu falei, então agora você está convidado a treinar comigo. E aí assim foi, ele veio e hoje é um dos nossos professores, né? Então, foi assim que foi acontecendo. Eu comecei com esses 6 alunos, esses 6 alunos não pagavam minhas contas. No primeiro mês que eu vim, no dia 7 de janeiro de 2019, foi o dia que eu dei a minha primeira aula aqui. E sem fazer absolutamente nenhum marketing, né? Eu não postava nada justamente para que os alunos da outra academia não ficassem sabendo, para não querer vir treinar comigo. Você vê, olha o meu pensamento. Ou qualquer outra pessoa teria feito o oposto, né? Tava começando um negócio e ia querer mostrar para todo mundo. Mas eu fui convicto do que eu estava fazendo. E assim foi, e eu fui ganhando alunos aos poucos. E no primeiro mês, estando aqui, eu tive 20 alunos, só no boca a boca. E por isso que eu digo que assim, Deus é incrível, assim. Eu comecei a ver pessoas, alunos antigos, que não treinavam mais na outra academia. Alunos antigos que eu tinha dado a aula, mas não estavam mais lá, eu comecei a encontrar na rua. E aí essa pessoa eu convidava, porque ela não estava mais fazendo parte de lá, né? Não estava treinando. E eles vinham. E eu encontrei uns 2 ou 3. Só que assim, tipo, uma aula personal, que eu cobrava 200, 300 reais, 3 alunos, já dá 900. Então, já pagou minhas contas. Então, no primeiro mês eu já comecei a ganhar dinheiro realmente com o meu negócio e fui sempre reinvestindo. Então, no primeiro ano que eu tive aqui, eu basicamente todos os meses eu comprava equipamentos ou melhorava alguma coisinha ali, outra aqui. Sempre priorizei equipamentos bons, né? Tanto é que a gente tem equipamentos importados. E porque realmente a minha aula, como por ser personalizada, eu queria dar todas as experiências para os alunos. Então, do equipamento que fosse melhor, da minha melhor forma de dar aula, e assim foi indo. Então a gente foi crescendo aos pouquinhos nessa questão de alunos, que eu nunca vou esquecer os 6 primeiros. Tá, mas você começou em 2019, teve uma pandemia aí, como é que você fez? Acho que todo mundo teve que se revolucionar, né? Foi muito doido, né? Eu tinha acabado de me formar, né? Quando foi em 2020, que estourou em março de 2020, né? Que estourou a pandemia. E eu tinha acabado de me formar ali em 2019, né? Eu tinha me formado em Educação Física, né? Eu sou formado em Educação Física. E pensei, nossa, agora eu vou deslanchar, né? Agora eu tenho a noite inteira para dar aula, porque eu estudava à noite. E pensei, nossa, vou dar todas as aulas, porque o que acontecia? A minha rotina era muito pesada, porque eu dava aula, e acho que é de muita gente assim, né? Eu começava a dar aula às 7 da manhã e ia até o meio-dia. Aí, claro, né? Nem sempre com alunos, né? E das 2, eu deixava minha agenda livre para isso. Das 2 até as 6 da tarde, aí eu ia para a faculdade, retornava da faculdade e daí eu tinha mais 2 alunos. Então eu trabalhava das 10 até a meia-noite ainda. E assim foi. Esse ano
esse primeiro ano que eu comecei a trabalhar aqui na garagem. E aí, quando eu me formei, eu pensei, nossa, agora eu vou poder acabar às 10, não preciso mais acabar à meia-noite, né? Vou ter tempo. E assim foi até março, né? E aí estourou a pandemia, e aí foi aquele medo em todo mundo, né? A cidade virou nada, né? Não tinha ninguém na rua, foi bem doido. Tava todo mundo esperando um Armagedon, né? Toque de recolher. Foi maluco pra todo mundo, né? Acho que não foi só pra mim. E medo, né? Que as nossas pessoas, as pessoas próximas a nós também ficassem doentes, né? Então, foi um momento muito complicado. E profissionalmente a gente teve que se reinventar. E por minha sorte eu já tinha algumas ideias de trabalhos online. E a primeira semana então eu fiquei uma semana inteira, a primeira semana que a gente ficou trancado, eu fiquei uma semana inteira só gravando vídeo. Foi a forma que eu consegui encontrar de mandar algo para os meus alunos, né? Para eles não ficarem pagando a mensalidade para mim e pararem. Então, o que aconteceu? Primeiro, né, de tudo, o meu nicho de mercado, acabei levando muita sorte, porque eu peguei uma galera com um poder aquisitivo maior. Se não fosse tanto, eu acho que eu teria perdido mais alunos. No período da pandemia ali, eu perdi uns 5, 6 alunos, mas eu continuei me mantendo com os alunos que tinha e foi tranquilo. Bem quando estourou ali, sabe? Porque aí depois já conto o restante dessa história. E aí eu comecei a fazer os vídeos aqui, né? E foi quando eu comecei a conversar com a câmera. Inclusive o primeiro vídeo que eu fiz, eu falando pra câmera, falei, pessoal, desculpe, mas eu tô falando pra câmera, eu nunca fiz isso. E hoje tem mais de 200 mil seguidores nas redes sociais aí, falando todo dia pra câmera, né? Inclusive tô falando agora. Então, tive que aprender a lidar com isso, né? O momento em si, né? Na pandemia não, mas o momento em si foi importante. Pra mim foi legal, assim, eu ter essa experiência diferente. E aí criei uma forma, eu mandava pelo WhatsApp mesmo, ficava horas mandando os vídeos, imagina baixar todos os vídeos no WhatsApp e mandar pra galera. E aí eu escrevia, eu fazia tudo escrito, aluno por aluno, treino certinho, com o tempo, com o número de repetição, tudo na mão, no Word, não tinha nenhum aplicativo. E assim foi. Aí depois, quando voltou, né, o pessoal podia vir, mas com máscara, aquele negócio todo, aí explodiu um negócio que eu acho que ninguém tinha pensado ainda, eu já tinha pensado, na verdade, porque um professor na faculdade uma vez falou, sabe o que vai acontecer daqui a um tempo? Aulas a domicílio. Porque as pessoas não vão querer mais no local. Quem tem grana vai querer que você vá até lá. E assim foi. Eu abri a minha agenda para aulas a domicílio. Então eu comprei um carro, né, que era um sonho que eu tinha também de ter um carrinho simples, um Corsinha. Depois eu comprei um Fox e o Fox se tornou o ringue da academia. Eu vendi o Fox para comprar o ringue, né? Então as coisas foram indo. Mas então eu comecei a ir na casa das pessoas. E nesse momento foi onde eu cheguei no meu auge aqui, em plena pandemia. Eu comecei a ir na casa das pessoas e daí uma pessoa foi indicando para outra, no círculo de amizade delas. Comecei a dar aula para criança, para todas as idades. Dei aula inclusive com um aluno que hoje ele não está mais estando comigo, mas foi uma chave assim, que é um aluno cadeirante. Eu nunca tinha pensado assim em dar aula para um deficiente. Lá na academia agora a gente já passou também um surdo, autista, mas o primeiro de todos foi um cadeirante, ele só tinha movimento do braço, e boxe e abraço. Então eu ia na casa dele também. Foi um momento muito bacana, assim, que eu ia na casa das pessoas e eu sentia assim, tipo, muitas delas não me conheciam, só vinham pela indicação. E eu entrava na casa delas, eu via o íntimo delas ali, ia na sala, eles me convidavam para comer com elas, para tomar um café. Então eu via que elas realmente confiavam em mim. E dessa forma, no final de 2020, eu cheguei a ter 60 alunos, sozinho. Aqui. Uns aqui, uns vinham aqui, né? Outros eu ia na casa. Mas eu não tinha vida, né? Eu trabalhava, aí sim, direto das 7 até o meio-dia e das 2 até as 10 da noite. Direto.
E no sábado, das meio-dia, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Só parava pro almoço ali o meio-dia. E assim foi esse período de pandemia. Você falou isso aí, cara. Eu me lembro quando eu vi no jornal a notícia que ia vir uma rede social que se chamava Orkut. Aí, junto com isso, falava que as pessoas no futuro iam trabalhar pela internet e em casa. Mas você imaginar isso com um computador rudimentar daquela época. Pô, na minha rua aqui só tinha esse computador, sei lá. Sim. Como assim? As pessoas... Como é que eu vou trabalhar com o vizinho que não tem? Você não consegue pensar, né? Todo mundo vai ter isso aqui é caro, cara. Tipo, né? E a gente viveu essa transição, né? Tipo, hoje muita gente trabalha na internet. E você acabou se transformando... O teu negócio era dar aula, mas o jeito que desse pra dar aula, você dava. Exatamente. Eu fui me adaptando. Né? Se era aqui, se era falando por áudio, sei lá, se dava um jeito. Eu dei meu jeito, eu dei meus pulos. Teve uma vez que uma aluna foi viajar, foi a única aula que eu dei assim, ao vivo, fiz uma live com ela. Eu treinei junto com ela, tava em São Paulo e botei o celular aqui, eu comprei um tripézinho. Inclusive o tripézinho, eu vou postar uns vídeos aí do tempo da garagem, quando eu comecei a postar minhas dicas, eu postava só nos melhores amigos, só quem era meu aluno mesmo que via. E botei o tripézinho ali e eu fui dando a aula pra ela. Primeira aula online, assim, ao vivo que eu dei. Que não fiz um vídeo, né, e mandei pra pessoa. Tava eu e ela ali. E a gente teve que se reinventar, né, nesse tempo. Então, foi bom pra gente botar a cabeça a pensar e o que o aluno propôs, eu tava dentro, né, porque a gente precisa disso, né, é o meu trabalho, né. E como você se adaptou a várias coisas, você viu que você podia mostrar isso pras pessoas também, né? Como fazer isso? Como é que eu cheguei aqui? Da forma que acontecesse ali, você dava um jeito de resolver e dar aula. Eu não tinha tempo ruim, né? Se precisasse... gostava de dar ideias. Antes de surgir, de acontecer a pandemia, eu convidava alguns alunos. Vamos fazer um treino lá no tanque, né? Que é um espaço que a gente tem aqui na nossa cidade. Vamos fazer um negócio diferente, fazer um treino lá no Morro da Cruz, né? Inclusive, eu gosto muito de fazer isso. Normalmente, quando a gente faz os aulões lá da academia, a gente já fez treino lá no Morro da Cruz, em locais abertos. Eu acho bem bacana sair do habitual, né? Fazer algo diferente. E quando você viu que estava com 60 alunos, o que você viu assim, que você tinha feito que estava assim, com toda essa galera aqui? Cara, tem uma aluna, agora ela não treina mais comigo, a Suzy, mas ela é a grande responsável, muitos responsáveis por eu estar onde eu estou hoje, né? E ela foi uma aluna que... Sabe aquela pessoa que tem que passar na tua vida? E, tipo, ela passa, faz o que ela precisa e depois ela vai para outro canto. E ela chegou e, do nada, assim, eu tava sentado aqui na frente de casa, você vê como é que acontece as coisas. Não tava, acho que lendo, e ela passou, ela me conhecia de uma outra academia que eu tinha feito um estágio, de uns amigos meus, e ela pegou, você não dá aula de luta? Eu falei, dou. Eu falei, onde é que você dá? Eu falei, não, aqui na garagem. Eu falei, eu tô com uma lesão no meu joelho, não tô conseguindo correr, porque ela que ela gostava. Você não quer dar aula pra mim? Como é que funciona? Eu vou machucar meu joelho? Eu falei, não, dá pra gente fazer boxe, que é bem tranquilo, não vai te dar impacto. Expliquei pra ela, né? E ela falou, então tá, então essa semana eu vou fazer uma aula experimental. Eu falei, não, beleza. Ela veio, gostou, ficou, e eu fui relatando essa história que eu tô contando pra ti. Até o momento que eu tava naquele momento. E disse pra ela que eu queria ter um espaço maior, um espaço meu. E aí, quando aconteceu tudo, né, a academia, ela me ajudou a conseguir tudo, né? E ela falou, sabe por que eu vi que você tinha futuro? Ela falou pra mim. Porque ela era a última aluna que eu dava aula, na sexta-feira. Porque eu via que quando você acabava a minha aula, você sentava naquela cadeira, você abria teu livro caixa e você ia fazer a tua organização financeira. Foi isso que ela me falou. Tinha uma disciplina em você ali. E, tipo, primeiro de tudo, então, né, acho que sempre procurei buscar o conhecimento. Então eu entendi que meus alunos entendiam o que eu falava, então a minha didática era boa. Então, fora isso, né, o pessoal via que eu investia, então o que acontece? Você chega num local que você vai toda semana, aí você chega lá, toda semana tem um negócio diferente, você vai ficando curioso para ver que semana que vem o que vai ter, né?
E assim foi indo, porque eu sempre fui investindo aqui dentro. Você era um cara preocupado mesmo, né? Com a galera que ia usar ali no E cara, eu ficava muito, muito feliz de comprar um equipamento. Tipo, nossa, quando vinha o cara do Mercado Livre, do Correio aqui, eu até brinco, teve um cara que me entregou os equipamentos aqui e depois foi me entregar lá onde a gente tá hoje. E eu falei, agora a gente se mudou, bem no início, né, e tal. Ele, parabéns, que bom, fiquei feliz e tal, não sei o quê. Aí, continuei comprando e sempre ele que ia levando. Daí teve um dia que eu falei, o senhor que montou essa academia inteira aqui? Tá cheio de coisa aqui dentro pra você que trouxe tudo. Daí ele, tipo, o trabalho dele, né, você vê como as coisas acontecem, né? O trabalho dele é levar as coisas e praticamente ele levou quase todos os equipamentos que tem lá na academia. Então, tipo, pra ele ver, né, foi ele que me ajudou a montar, basicamente. Não era só o trabalho dele, né, ele faz parte da tua história, hein? Foi além, né, e eu nem sei o nome dele, mas um dia eu tive essa oportunidade de falar isso pra ele e a gente deu risada junto. E então, os alunos vendo todo dia que a gente se esforça, né, que eu tava trazendo equipamentos novos. E acho que principalmente você saber se organizar financeiramente, porque o que eu poderia fazer? Pô, tinha 24 anos quando eu comecei aqui. Em tesão, comecei a ganhar dinheiro, cheguei a ganhar 10 mil aqui, limpo. O que eu ia fazer? Ia torrar com qualquer coisa, com carro, né? E não, eu fui sempre investido, não guardei muito dinheiro, né? Não guardei. E o tanto que eu guardei, eu comprei o carro depois, mas depois o carro serviu para investimento depois no ringue. Mas eu botava aqui dentro. Eu pagava o que eu tinha para pagar e colocava aqui dentro. E assim as coisas foram acontecendo. Então acho que tem que ter essa disciplina, né? Essa disciplina e saber essa organização. Você ter o conhecimento, juntar tudo isso junto, sabe? Ter o conhecimento, você se preocupar com o teu negócio, né? Os detalhes principalmente, né? Tipo, por exemplo, estragou um equipamento, você tem que ir lá e consertar, não pode deixar jogado lá estragado. Então, basicamente isso que eu estou fazendo aqui agora é para colocar todos os acertos que eu tive, tirando os erros, né? Para encurtar o caminho de todo mundo, para chegar num sucesso assim como o meu, posso me considerar de sucesso, ou até maior, né? Você chegou numa marca de 60 alunos aqui na garagem. Desses 60 alunos, tem alunos que treinam contigo até hoje? Bastante. E eu acho que esse é um dos segredos de ter muitos alunos, é você saber fidelizar eles. E não de uma forma engessada, sabe? De uma forma natural. Que seja natural para você e seja natural para a pessoa. Para você ter ideia, eu tenho 2 alunas que se tornaram madrinhas dos meus filhos. Do meu filho, né? Só tenho um filho. E para você ver o quanto eu considero elas também. Né? Não é algo tipo, é minha amiga, assim. Não, é pra vida, assim, sabe? Então eu acho que, sim, eu tenho alunos que treinam comigo desde a outra academia, há 10 anos. Que passaram por lá, tiveram aqui comigo na garagem e estão lá comigo agora. Acho que basicamente acompanharam a minha vida inteira profissional, né? Então acho que isso também é uns segredos que você tem que aprender a fidelizar as pessoas de uma forma que seja bom para ambos, né? Você assim. sempre entregava mais, né? Ou seja, com os equipamentos ou nas aulas, elas sempre assim, queriam progredir. Eu amo o que eu faço. Então, quando a gente ama o que a gente faz, as coisas acontecem naturalmente. Então, eu acho que as pessoas elas veem no meu olho que eu gosto disso, sabe? E elas acabam enxergando isso em mim, eu acho, e acabam ficando. Acho que é por aí. Tá, mas daí a garagem estava limitada já. E esse start para ir para outro lugar? Então, voltamos a Suzy, né? A Suzy foi a pessoa que me ouviu. Eu falei para ela, eu acho que tá pequeno e tal. E eu tinha na minha cabeça uma ideia engessada, e talvez seja a ideia de muitos, que para você abrir um negócio, você tem que não viver de aluguel e viver, comprar um terreno. Minha ideia era comprar um terreno, fazer um barracão e só assim que eu ia ter o meu negócio. Mas ia demorar minha vida inteira para fazer isso, né? Eu não tinha me ligado nisso.
E ela tirou, ela falou, Zé, não é assim que o mundo funciona. Você primeiro vai ter que alugar alguma coisa. E aí você começa, e aí um dia, quando você tiver um bom dinheiro, você compra e faz o teu negócio, né? O teu barracão do jeito que você quer. E aí eu dei meus critérios pra ela. Falei, Suzy, eu tô entendendo que eu preciso me mudar. Eu tenho uma quantidade boa de alunos já que eu acho que consigo levar. Mas eu quero algo aqui perto. Porque o meu público é daqui de perto, sabe? Aqui do bairro e tal. Algo aqui perto e algo que esteja mais ou menos nessa faixa de preço. Eu falei a média de preço para ela, porque eu não posso dar um passo maior que a minha perna. Então o que eu fiz? Eu fiz o quanto eu ganhava e quanto mais ou menos eu podia pagar de aluguel para não me apertar tanto, né? Fiz todos esses cálculos, sempre fui muito seguro em relação a isso. E acho que é isso que falta, às vezes nas pessoas vão muito pelo impulso, né? E assim foi, né? Passou uma semana, passou duas, ela mandou uma mensagem, encontrei. Aí ela pegou e me mandou o contato do Sandro. E aí eu fui lá falar com o Sandro. Cheguei lá, ele me mostrou o Sandro é o dono da imobiliária, né? Ele me mostrou um barracão gigante, assim, mas era escondido na parte de trás. Eu falei, aqui seria um sonho, mas é escondido e deve ser muito caro. Era R$6.000 o aluguel. Eu falei, não, tá fora de cogitação. Daí ele falou, tá, mas eu tenho outro aqui pra te mostrar. Aí ele me mostrou. Sabe quando você chega num lugar e eu parei assim e olhei, cara, é aqui. Eu vislumbrei a academia mais ou menos de como ela é agora. Lá de trás, porque lá atrás, lá na academia tem uma porta, né? E lá não tinha uma porta, na verdade era um gradil antes. E eu olhei, cara, é aqui. E eu falei, quanto que é? E ele me falou o valor, deu, E esse barracão dá de frente lá pra avenida, né? E eu já pensei, nossa, ele faz uma porta ali, fica de frente pra avenida, tô na cara do gol. E eu falei, não dá pra mim, cara. Só que o que aconteceu? A Suzy falou pra ele, cara, ele é um piá bom, ele é um cara que merece, ele tem um livro caixa. Até me emociona um pouco. E aí, ele pegou, hoje ele é meu irmãozão, assim, ele treina lá comigo hoje. E nossa, muito amigo meu agora, irmãozão da vida. E aí, mano, naquele momento a gente acabou de se conhecer, né? Eu não conhecia ele não me conhecia, a gente se conheceu por causa da Suzy. E ela falou muito bem de mim, cara, e ela falou, tenta alugar pra ele, por favor, porque ele é um piá bom e me encheu de elogios, né? E tem um livro caixa. E daí ele perguntou pra mim, outro cara qualquer, um barracão daquele, naquela posição que tava, porque não tava pra alugar ainda, pra todo mundo ver, né? Ninguém sabia que tava pra alugar, na verdade. Que eles estavam mexendo ainda e tal, né? E aí ele perguntou, quanto que você pode pagar? Cara normal que só quer ganhar dinheiro, eu não ia falar isso, né? Porque eu alugaria fácil pelo valor que ele tinha me proposto. E eu falei, cara, eu consigo pagar tanto. Daí ele, tá, eu vou conversar com o dono então e eu vou ver o que eu consigo fazer. Aí passou-se uns dias, a gente voltou lá no barracão e aí ele falou, quis te trazer aqui para te fazer a proposta. É tanto, você pode pagar? Só que é um contrato de 5 anos. Aí eu estendi a mão pra ele, assim, e a gente fechou o negócio. E aí as coisas foram acontecendo, né? Antes de realmente eu assinar o contrato, aconteceu uma situação bem delicada. Mas essa situação eu vou contar no próximo vídeo, lá na academia.